Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Gênesis, capítulo 21, do 1 ao 7, que diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos no terceiro dia da nossa campanha, profetizando o ano de 2024, especificamente os meses de maio e junho. E o tema da nossa campanha é o ano, profetizando 2024, o ano da nossa virada. E não sei quanto aos irmãos, mas sempre que essa palavra vem à minha mente, virada, eu imagino uma pessoa trilhando algum caminho e de repente virando-se e passando a trilhar um outro caminho, ou um curso de um rio indo num sentido e de repente mudando para um sentido completamente oposto. E eu creio que é exatamente essa a proposta do Senhor para nós no ano de 2024. É uma mudança abrupta do curso das nossas vidas, daquilo que tem nos acontecendo, daquilo que tem nos afligido. Como foi ministrado aqui nas últimas quartas-feiras, se o ano de 2023 foi um ano de perda, no ano de 2024 será um ano de restituição. Se o ano de 2023 foi um ano em que você se encontrou de alguma forma perdido, vai ser um ano de direcionamento, que Deus vai te impulsionar para que você possa projetar os projetos que Ele tem na sua vida. Se foi um ano que você viveu só à base da água, será um ano que você vai usufruir do melhor vinho que tem, como foi ministrado na passagem de ano. E eu fiz questão de procurar no Google o que significava virada e eu encontrei a seguinte definição: alteração brusca do estado, resultado, condição ou direção. E é isso que eu tenho certeza que o Senhor tem para nós, uma mudança brusca daquilo que nós estamos vivendo, de modo que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em todas as áreas possíveis. E pensando sobre mudanças que o Senhor faz, que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, eu me lembrei desse texto que eu até já falei em alguma outra oportunidade, mas é um texto que me enche os olhos porque ele vai exatamente narrar sobre a virada na vida de uma mulher chamada Sara. Os irmãos vão se lembrar comigo que o Senhor chama Abraão e faz uma promessa a ele. Fala para ele sair da terra dele, da parentela dele, para um lugar que Deus mostraria, para uma direção que Deus mostraria, e que o Senhor o abençoaria aquelas pessoas que o abençoassem, e amaldiçoaria também aqueles que o amaldiçoassem, que o Senhor estaria com ele todos os dias. O Senhor promete que a descendência dele seria muito grande, fala para ele olhar para as estrelas do céu e diz: assim como as estrelas do céu são numerosas, assim será a sua descendência. Você pode contar a areia do mar, assim também será a sua descendência muito numerosa. Em algum momento, Abraão também, um pouco preocupado acerca da sua descendência, ele fala com o Senhor: Senhor, eu não vou ter um descendente, o Senhor falou sobre a minha descendência, mas até agora nada, já estou avançado de idade, será que meu servo Eliezer vai herdar tudo que eu tenho? Ele vai ser o meu sucessor? E o Senhor fala novamente acerca da promessa de um filho que seria o sucessor daquela família. Essa promessa, ela acontece quando Abraão e Sara já estão avançados de idade. E isso faz com que uma certa incredulidade tome conta do coração deles. Mas eu gostaria essa noite de focar em Sara. Nós falamos muito de Abraão, mas o texto eu gostaria de focar em Sara, porque eu gostaria que os irmãos imaginassem comigo uma mulher naquela época que não podia ter filhos. Numa cultura em que dar filhos ao seu esposo seria um sinônimo de honra, seria trazer alegria para a família,
seria trazer o sucessor para aquela família, para que a linhagem daquela família continuasse, perpedurasse, né, no tempo. Imagine comigo uma mulher que constantemente sofria algum tipo de comentário de outras mulheres falando, olha, aquela mulher ali, ela é amaldiçoada por Deus, porque ela não pode ter filhos. Ou aquela mulher não é uma mulher abençoada, ela não é uma mulher feliz, porque ela não pode dar filhos ao seu esposo. Imagine como o coração de Sara deveria ser um coração angustiado, um coração que perdeu as esperanças, um coração que já não tinha mais perspectiva de realizar aquele grande sonho que era gerar. Mas o Senhor vai até ela e faz uma promessa para Abraão e para Sara, e esse sentimento de angústia dá lugar para um sentimento de incredulidade, porque, em virtude da avançada idade, ela fica um pouco incrédula da promessa de Deus, ela ri da promessa de Deus. Com o passar do tempo, esse sentimento de angústia, que foi substituído por um sentimento de incredulidade, ele dá lugar a um sentimento de ansiedade, porque agora Sara tem uma promessa e ela quer de todas as formas que essa promessa se cumpra. Então, ela vai da sua forma, da sua maneira, com as suas mãos, com as suas forças, tentar com que aquela promessa se cumpra. Então, ela tem a brilhante ideia de dar Agar a seu esposo, para que ele, então, tivesse o filho da promessa. Mas, na tentativa de solucionar um problema, ela gerou um problema maior, porque houve um conflito muito grande. E a Bíblia nos diz que Agar passou a desprezar a sua senhora. Então, Sara, agora, uma mulher que era angustiada, uma mulher que sofria vergonha, que carregava um estigma sobre si, uma mulher passou a ser incrédula, teve também o sentimento de incredulidade, e agora também o sentimento de desprezo. Imagine comigo a angústia dessa mulher no decorrer do tempo, com o passar dos anos. Mas, se tem uma coisa que o nosso Deus é especialista, é em mudar os cenários, é em mudar as situações. Não importa o quão difíceis elas sejam, não importa quão angustiado seja o coração de uma pessoa, o Senhor tem poder para transformar. Ele é o único que tem poder para fazer uma verdadeira virada nas nossas vidas. E eu creio que assim como Ele fez com Sara, Ele fará conosco no ano de 2024. E o texto que eu li, o capítulo 21, ele vai falar exatamente sobre esse momento da virada na vida de Sara. Quando, enfim, essa angústia dá lugar para a alegria. Quando, enfim, a espera dá lugar para a realização de um milagre. Quando, enfim, o desprezo faz com que essa mulher se sinta lembrada pelo Senhor, porque ela alcançou a misericórdia de Deus. E eu gostaria de ressaltar 4 pontos aqui no texto. Minhas palavras são muito rápidas. Meu pai fala que é nervosismo, não. Quanto mais rápido for, melhor, né? E eu gostaria de destacar 4 pontos sobre esse texto que eu li, sobre a virada na vida de Sara, que eu creio que é o que o Senhor também tem preparado para nós. O primeiro ponto é: o ano de 2024 será o ano da virada, por quê? Primeiro, será o ano do cumprimento da promessa. O primeiro verso do capítulo 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza é da fidelidade do nosso Deus. De que Ele não é filho do homem para mentir, de que Ele não se arrepende daquilo que Ele fala, e que nenhuma das suas palavras ou as suas promessas vão cair por terra, porque Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Talvez no ano de 2023 tenha sido um ano em que você se apegou à promessa e achou que, enfim, seria o momento em que ela se cumpriria na sua vida. Talvez, por alguns momentos, o seu coração se encheu de expectativa, de alegria e de esperança, achando que, enfim, aconteceria, e tudo foi por água abaixo. Mas eu quero te dizer, se no ano de 2023 não deu certo, no ano de 2024 será o ano do cumprimento da promessa de Deus. Se o Senhor tem te prometido que Ele vai te usar na casa dEle, Ele vai derramar a porção extraordinária do alto. Se o Senhor tem prometido que vai restituir as tuas finanças, como foi ministrado aqui no culto passado, Ele é poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele tem poder para te dar e restituir. E Ele é o Jeová Jireh, o provedor que faz e acontece nas nossas finanças. Se Ele prometeu que Ele te daria uma família, Ele é poderoso para fazer encontros maravilhosos.
Se Ele prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu dar crescimento a essa igreja, eu creio que vai crescer, que esse lugar não vai suportar. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E eu creio que no ano de 2024 é o ano de cumprimento das promessas de Deus. Assim como chegou o tempo na vida de Sara, chegará para nós também. O ano de 2024 será o ano da nossa virada, primeiro, porque o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu, e segundo, porque chegou o tempo de Deus para você. O verso 2 diz assim: Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, e no tempo determinado que Deus lhe falara. Se tem uma coisa que nós tentamos ou gostaríamos de controlar é o tempo. Eu sou uma pessoa ansiosa. E lidar com o tempo, com a espera, é muito difícil. E eu imagino que para alguns dos irmãos também. Mas o que me conforta é saber que nada foge do controle do Senhor. Que Ele controla todo o universo na palma da sua mão e que tudo que Ele faz é perfeito, é no tempo certo. Às vezes nós pensamos que o nosso tempo já passou. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, que têm um sonho de casar e falam: mas eu já passou da idade. Não, o Senhor, Ele faz, é tudo no tempo certo, é no tempo dEle. Talvez você tenha vindo de 2023 com o sentimento de que era para ter acontecido tal coisa. Eu perdi tal oportunidade no ano de 2023. Era o tempo de determinadas coisas acontecerem na minha vida, mas eu quero te dizer que nada foge do controle do Senhor e que Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Tem o tempo determinado. Salomão, na sua sabedoria, diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Todo propósito tem um tempo. E é o Senhor que controla todas as coisas. E eu creio que se em 2023 não chegou o tempo de Deus na sua vida, no ano de 2024 chegará. Talvez em 2023 você tenha tentado, assim como Sara, lutar com sua ansiedade, queria de todas as formas ver que a promessa se cumprindo na sua vida e tentou agir com as suas forças, tentou agir com o que você podia, com os seus recursos, e não deu certo. Mas no ano de 2024, eu creio, pela palavra de Deus, que o Kairos, que é o tempo perfeito de Deus, ele chegará nas nossas vidas. Não precisa ficar ansioso, não. Nós podemos confiar inteiramente, cegamente no Senhor, porque o tempo dele é perfeito. Terceiro, o ano de 2024 será o ano da nossa virada, primeiro, porque o Senhor vai cumprir o que prometeu. Segundo, porque chegou o tempo de Deus para você. E terceiro, porque o Senhor te dará motivos para sorrir. O verso 6 do texto em que eu li é o que eu mais gosto. Ele diz assim: E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Esse versículo me enche os olhos porque eu consigo imaginar uma mulher que até um tempo atrás era uma mulher angustiada. Até um tempo atrás era uma mulher que não via esperança. Até um tempo atrás era uma mulher que não tinha expectativas de ter um filho, de dar um sucessor ao seu esposo. Mas agora ela segurando seu Isaac, segurando a sua promessa, ela olha e diz: o Senhor me deu motivos para sorrir. E eu creio que no ano de 2024 o Senhor está preparando motivos para nos alegrar. Eu creio que chegou um tempo de alegria para as nossas vidas. Eu creio que chegou o tempo de encerramento de um ciclo de sofrimento, o encerramento de um ciclo de choro, o encerramento de um ciclo de desesperança para o início de um ciclo de alegria abundante no Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu gostaria, com muito respeito e temor ao Senhor e à palavra de Deus, parafrasear esse versículo, dizendo que o choro pode durar o ano de 2023, mas no ano de 2024 virá a alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria, dentro desse tópico da alegria, gostaria de ler aqui o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito a eles. Esse texto é um salmo em que o povo, quando saía do cativeiro,
salmodiava, cantando alegre, falando: o Senhor transformou aquilo que era nossa tristeza em alegria. E agora nós estamos como se estivéssemos sonhando, porque Ele arrancou a nossa tristeza, Ele secou as nossas lágrimas e nos deu um motivo de alegria. Ele trocou as nossas lamentações por cânticos de júbilo e de alegria. E eu tenho certeza, irmãos, eu sinto que o Senhor está preparando motivos para nos fazer sorrir. Está enxugando as nossas lágrimas, está encerrando esses ciclos de angústia, de sofrimento. E aquilo que era vergonha passará a ser honra. Aquilo que era motivo de tristeza será testemunho, porque Sara diz: todos aqueles que ouvirem o meu testemunho vão rir juntamente comigo, porque os nossos testemunhos vão edificar a vida de outros. O nosso testemunho, aquilo que nós carregávamos como vergonha, como angústia, será motivo de alegria, será motivo de bênção, será motivo de edificar a fé dos nossos irmãos. E por fim, eu disse que seria rápida. O ano de 2024 será o ano da nossa virada, primeiro, porque o Senhor vai cumprir o que prometeu. Segundo, porque o tempo de Deus chegou nas nossas vidas. Terceiro, porque Ele nos dará motivo para sorrir. E quarto, porque o inacreditável vai acontecer. Sara diz, no versos 6 e 7, ela diz: o Senhor me deu motivo para sorrir. E no 7 ela diz, e acrescentou Sara: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Em outras palavras, Sara está dizendo: quem poderia prever que isso aconteceria? Sara está falando: o que aconteceu não foi algo que um humano poderia fazer. É algo que somente o Senhor poderia fazer. É o inacreditável, é o improvável, é o impossível, é o que o Senhor tem reservado para nós nesse ano. Eu creio que o Senhor tem algo extraordinário para nós, de modo que as pessoas vão dizer: quem diria que isso aconteceria? Quem diria que seria tão usado na casa do Senhor? Quem diria que constituiria uma família tão abençoada? Quem diria que tomaria posse no concurso? Quem diria que essa igreja cresceria tanto? Quem diria? É o que as pessoas vão dizer, porque eu creio que é o que o Senhor tem preparado para nós. O improvável, o impossível, o inacreditável é o que Deus tem para as nossas vidas. E eu creio, irmãos, pela palavra de Deus, que esse vai ser o ano da nossa virada. Porque o Senhor vai fazer conosco, assim como fez com Sara. Transformou o choro dela em riso, a vergonha em honra. Fez o impossível, o inacreditável na vida dela. E eu creio que é o que o Senhor tem para nós no ano de 2024. E é só isso, irmãos. Eu digo que eu falo rápido. Então, para dar uma aumentadinha no tempo, deixa eu fazer uma oração por você. Todo mundo? O pastor está pedindo para chamar os irmãos aqui à frente, aqueles que creem que será o ano do cumprimento da promessa, aqueles que creem que será o tempo de Deus chegou na sua vida, aqueles que creem que o Senhor transformará o choro em alegria, e aqueles que creem que o extraordinário vai acontecer. Segura a mão de sua esposa, dos seus filhos e vem aqui à frente. Que palavra magnífica. Irmãos, todos que pregam aqui, Deus fala comigo. Então, os irmãos que gostam, não fica ansioso não. Vai pregar na campanha quem Deus tocar em mim. Então, Deus tocou que era a Rebeca hoje. Você tem dúvida dessa palavra? Irmãos, desde quando eu cheguei aqui, eu estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus. Não, você vai orar, você chamou o povo para orar. Então, segura a mão da sua família. Hoje eu estava pensando, fazendo uma retrospectiva assim de algumas coisas, né, na minha vida. E eu lembrando do tanto de divórcio que aconteceu esse ano, né? Tanto de coisa ruim na vida das famílias, das pessoas. Quantas coisas ruins aconteceram. Então, é o ano da virada. Por quê? Por causa dessas 4 coisas. Será o ano do cumprimento. Será o tempo de Deus cumprir. Será o tempo de sorrir. Será o tempo de sorrir. E por último, deixa eu olhar aqui que eu anotei. O inacreditável. Inacreditável.
Vocês viram que nós tínhamos umas 380 pessoas lá na nossa virada de ano. Pessoas que eu entrei aqui hoje, pastor, meu filho que tem não sei quantos anos, nunca pisou na igreja, estava lá na virada. Famílias que estavam lá. Esse ano vai acontecer o inacreditável. Vai acontecer. Isso são palavras proféticas, irmãos. Tá bom? Ontem eu passei, foi ontem? Foi, eu passei na frente da academia que tem ali no coisa. Lotada! Lotada, porque as pessoas esperam chegar o dia primeiro, vou malhar. E eu vi até gente dando, vou malhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aqui na igreja não. Não é porque o ano virou que a gente está pregando promessa. Não. Não tem esse negócio não. É a palavra. Eu não me interfiro em nada. Deus deu a ela, a palavra é essa. E como Deus deu a palavra a ela, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus. Pedir a Deus que... Hoje eu cheguei aqui, você falou aqui agora. Cheguei aqui, uma pessoa falou: pastor, esse ano eu quero casar. Então é o ano, né? É, então tá bom. Ora. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor. Eu ministrei essa noite uma palavra profética para o nosso ano de 2024, Senhor. E nós estamos crendo, Senhor, que o Senhor vai cumprir as promessas nas nossas vidas, Senhor. Nós cremos que esse ano nós vamos abraçar o nosso Isaac no colo, Senhor. Que não importa o quanto tempo tenha demorado, Senhor, nós ainda confiamos nas Tuas promessas para as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é perfeito, o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor não mente, Senhor. Nós cremos, Senhor, que chegou o tempo de Deus para as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que chegou o tempo da colheita, que chegou o tempo da exaltação. Nós cremos, Senhor, que chegou o tempo de colher aquilo que plantamos, Senhor. Cremos, Senhor, que chegou o tempo, Senhor, de viver o extraordinário. Cremos, Senhor, que chegou o tempo de abraçar o milagre, Senhor. Nós cremos, Senhor, que chegou o tempo de sorrir, que encerrou-se um ciclo de tristeza, de angústia, Senhor, de lamento, e que agora os nossos lábios se encherão de júbilo, se encherão de alegria, e todos aqueles que estão à nossa volta vão dizer: grandes coisas o Senhor fez por eles, e por isso eles estão alegres. Eu creio, Senhor, que esse ano será um ano em que o Senhor restituirá a nossa sorte. Será um ano de direcionamento, Pai. Um ano em que o Senhor vai transformar da água para o vinho, Senhor. Um ano em que haverá mudanças radicais e abruptas da Tua parte, Senhor, para as nossas vidas. E eu creio, Senhor, que é um ano do extraordinário. Eu creio, Senhor, que aquilo que nós não vimos, que não subiu ao nosso coração, que os nossos ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem surpresas do alto para nós, porque o céu ainda tem mais. Não importa o quão abençoado nós já tenhamos sido, o Senhor ainda tem mais para dar para nós. O Senhor ainda tem mais para distribuir para a Tua igreja, Pai. E nós estamos confiando, Senhor, que esse ano viveremos o extraordinário. Viveremos o sobrenatural, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, sobre cada um que veio aqui na frente, Senhor, confiando na Tua palavra, com os corações cheios de fé, com os corações cheios de esperança, de que esse ano o Senhor vai fazer. Honra, Pai, a fé dos Teus filhos. Honra, Pai, a Tua palavra que foi ministrada aqui essa noite, Senhor. E que todos aqueles, Senhor, que vieram aqui sejam abençoados, Pai, e vivam e usufruam das Tuas promessas na vida de cada um. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.